Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nicole, querida, Alisson, Fabiana, Alice, boa noite, Edson também. Pessoal, não quero tomar o tempo de vocês essa noite. Eu quero trazer uma aula com foco em um conteúdo extremamente importante. Jucimara, seja bem-vinda também. E nós precisamos falar do que aconteceu na segunda-feira, né? Que foi a edição dessa portaria conjunta da qual vamos tratar nessa noite. Precisamos falar dela com felicidade, né? Então eu gosto muito de trazer assuntos para vocês que me fazem feliz, tá? Espero que façam vocês felizes também pelas mesmas razões. Então eu vou pedir para vocês clicarem aí nesse botãozinho de compartilhar, avisem os colegas de vocês, né? Nós também estamos avisando os demais alunos, os nossos seguidores, de que esse assunto realmente é muito importante. Armando, boa noite, muito bem-vindo também, Solange, Raíssa. E eu quero começar já, né, sendo objetiva, eu quero trazer dados para vocês, dados que interessam à advocacia previdenciária, né? Geise e Denis, são dados essenciais que interessam imediatamente à advocacia previdenciária e foram os motivos pelos quais, né, se estabeleceu essa conversa entre o CNJ e a AGU para o projeto Desjudicializa Prev, tá? Então, gente, foquem, prestem atenção, fiquem comigo até o final da nossa conversa. Eu prometo que hoje eu não vou me estender, né? Seremos rápidos aqui, tá? Para que sejamos também objetivos. Então, vejam, no ano passado, entre janeiro e dezembro de 2023, 1 em cada 6 benefícios previdenciários foi concedido judicialmente. 1 em cada 6 benefícios previdenciários foi concedido judicialmente, tá? Gente, por que isso está acontecendo nesse momento? Por que essa judicialização do direito previdenciário? Porque eu venho dizendo a vocês há muito tempo já que essa é uma área extremamente oportuna para o advogado, né? É justamente porque o INSS passou a não dar conta com os seus servidores, né, com todo o seu aparato profissional, de dar vazão aos pedidos administrativos, né, e diversos erros passaram a ser identificados, em especial por conta de vocês, que passaram a desenvolver teses muito importantes, em favor dos segurados, muitas delas sendo providas no âmbito judicial. Então, meus caros, esse acordo chamado Desjudicializa Prev, ele vem justamente para dizer o seguinte: olha, nós, no âmbito judicial, consolidamos entendimentos favoráveis aos segurados. Então, meus caros INSS, né, Procuradoria Federal, não adianta mais recorrer, não adianta mais contestar esses temas específicos, porque eles já estão consolidados, certo? Quando a gente tem temas consolidados na jurisprudência, o INSS sequer poderia utilizá-los para fins de recurso, por exemplo. Isso configura, segundo o CPC, meus caros, litigância de má-fé. Quando nós temos um precedente qualificado no âmbito dos tribunais superiores, dizendo que determinado tema está, né, ou será tratado, será dada determinada interpretação à lei, se qualquer autor, qualquer réu, qualquer ator processual, né, se ele vier a argumentar ao contrário do que ficou estabelecido num precedente qualificado, ele está, portanto, agindo de má-fé processualmente e pode sim ser condenado por isso, está lá no CPC. Então, por que me digam que o INSS insiste em recorrer, levar ao Supremo por recurso extraordinário ou tentar levar, né? Levar ao STJ no recurso especial lá nos processos do rito comum,
Por que o INSS faz incidentes, né, pedidos de interpretação de lei federal no âmbito da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência? Por quê? Se a matéria já está pacificada. Entendam, meus caros, que isso é que está atrasando o encerramento da sua ação judicial. Essa interposição de recursos sobre uma matéria já pacificada na jurisprudência faz com que a tua ação hoje esteja parada há mais de um ano. E não está? E não está parada? Você não está aí aguardando o resultado de um julgamento de um BPC, minha gente. Um benefício de prestação continuada, que é a única chance daquela pessoa ter uma vida digna. Aguardando resposta do judiciário. Por quê? Porque o judiciário está atolado de ações judiciais e porque o INSS continua nessa postura de questionar questões consolidadas no âmbito judicial. Então vem o CNJ, pelo presidente do CNJ, né, hoje, atual presidente ministro Barroso, juntamente com a AGU e fazem um acordo. Um acordo para a desjudicialização, meus caros. Por isso eu tô feliz. Por isso, essa é uma notícia boa. Porque a intenção é boa. A intenção é que os processos caminhem. A intenção é que você tenha logo o resultado da sua demanda previdenciária, que é justamente o que você quer. Se você quer saber mais um dado que eu colhi no site do CNJ, 4 milhões de processos hoje tramitam em face do INSS. Hoje nós temos 4 milhões de processos, 3,5 milhões apenas na Justiça Federal. E a Justiça Federal, meus caros, não tem um aparato funcional suficiente para dar vazão a tudo isso. Imaginem que o INSS, na via recursal, leva todas as decisões de primeiro grau para as turmas analisarem. Para você ter uma ideia, na turma recursal de Santa Catarina, não há mais produção de ementas dos julgados, de tantos julgados, certo? Então, quando o CNJ e a AGU vêm e falam nós vamos desjudicializar, nós vamos sim ter uma atitude cooperativa, que é o que o nosso CPC diz, né? Que ele quer atores processuais partícipes do processo. Quer que o advogado do autor e o advogado do réu sejam cooperantes, juntamente com o magistrado, para que nós tenhamos uma resolução, um provimento jurisdicional adequado e célere. E aí nós temos nesse momento, obrigada Graciele, agradeço muito pelo seu elogio, desculpa, eu tive que parar para agradecer. Quando alguém faz um elogio como esse, né, é o que me motiva a continuar. Então eu agradeço fortemente e mando um grande abraço para ti, fico feliz que esteja gostando do nosso curso. Então, gente, o que motiva a edição da Portaria Conjunta GP número 4 de 15 de abril de 2024 é a necessidade de desjudicializar questões que o INSS estava, né, digamos assim, de uma forma ou de outra, insistindo sem razão, porque já temos jurisprudência pacificada sobre esses pontos. E a live de hoje é para nós falarmos quais são esses pontos. Nós temos 10 temas nesse acordo sobre os quais o INSS se comprometeu a não recorrer mais ou desistir dos recursos já interpostos que versem sobre esse tema, ou transigir, oferecer proposta de acordo, ou deixar de contestar, ou reconhecer a procedência dos pedidos relacionados a esses temas. Então, antes de nós falarmos aqui, eu vou trazer todos os 10 temas, eu já te digo o seguinte, pega uma caneta, porque eu vou te dizer aonde está a jurisprudência específica sobre cada tema, para você fundamentar os seus argumentos, tá? Pega uma caneta, porque olha aqui, ó, você vai ter que anotar, tá bem? Então, olha só, antes de falar
de todos esses 10 temas, eu quero dizer como você, advogado previdenciarista, deve agir a partir de agora, né, com essa portaria da desjudicialização. Ora, professora, eu tenho um processo que está, né, concluso para julgamento lá no Supremo. E esse processo versa sobre um desses temas. O que eu devo fazer? Interpor uma petição, né? Você vai fazer um pedido para que o juiz ou o relator responsável pelo andamento do seu processo intime o INSS para se manifestar expressamente sobre a portaria número 4, GP4, portaria conjunta GP4 de 15/4/2024, tá bem? Então, você vai pedir para o magistrado ou para o relator, no processo seu que está tramitando, está demorando, para que seja intimada a parte contrária a se manifestar especificamente sobre essa resolutiva. E aí, o que o INSS vai fazer? Se ele interpôs o recurso, ele vai desistir desse recurso. Se ele não recorreu ainda, ele vai deixar de recorrer, porque se trata de uma dessas matérias, tá? Se ele apresentou contestação, já, né, estou falando dos momentos processuais que o seu processo pode estar nesse momento, né? Então, já apresentou contestação? Peticiona, pede a intimação do INSS para que se manifeste sobre essa portaria. E aí a autarquia pode reconhecer a procedência do pedido. Seu julgamento vai ser assim. A autarquia pode oferecer uma proposta de acordo, né, que vai antecipar o resultado prático desse provimento jurisdicional. Ou, na melhor das hipóteses, e aí eu considero aquilo que é mais importante dessa portaria, presta atenção em mim, processos em grau recursal. Gente, quanto tempo demora um pedido, aliás, uma decisão de admissibilidade recursal? O tribunal demora, a turma recursal demora para fazer TNU também, né? Eu já vou repetir, Fabiana, a portaria para vocês. Demoram para fazer essa análise, né, dos requisitos para o recurso. A análise de admissibilidade, então teu processo pode estar 1 ano esperando a admissibilidade de um recurso que o INSS pode, né, ou melhor, deve desistir por conta da desjudicialização trazida pela portaria. Então, resumindo para vocês, o que o advogado previdenciarista deve fazer? Uma petição pedindo a intimação do INSS para que se manifeste expressamente sobre a portaria conjunta GP número 4 de 15/4/2024. Basta você escrever no Google desjudicializa Prev. E vai aparecer um resultado da busca, site do CNJ. No site do CNJ, você vai ver a notícia e você vai ter acesso a essa portaria, que inclusive já foi publicada no site do INSS, tá? Por quê? Porque é uma orientação que realmente aí está pronta para ser colocada em execução pelos procuradores federais no seu processo para agilizar a sua tramitação. Então vamos falar dos 10 temas, pessoal, porque hoje a nossa live aqui, ó, não é para demorar tanto tempo, não quero tomar o tempo de vocês em plena quarta-feira, né? Mas eu quero trazer todas as informações essenciais para que você consiga atuar nesses processos da melhor maneira possível, como eu sempre gosto de fazer e de dizer a vocês. Gente, tema número 1, prestem atenção em mim. Olha só, o primeiro tema, que a jurisprudência é pacífica e o INSS está autorizado a não mais recorrer, não mais contestar e oferecer acordo se, né, a tese defendida for exatamente essa. Olha só, é possível, presta bastante atenção que aqui tem uma pegadinha bem bacana, tá? Olha só, é possível a concessão de benefício de prestação continuada quando se pleiteia com base no parágrafo 14 do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né? A desconsideração de renda proveniente de benefícios assistenciais e previdenciários no valor de até um salário mínimo por membro do grupo familiar que se enquadre nos conceitos de idoso a partir de 65 anos ou pessoa com deficiência. Ah, professora,
Mas isso já está na lei. Isso, o INSS está aplicando administrativamente essa possibilidade de exclusão do cálculo da renda familiar per capita para a identificação do critério de hipossuficiência financeira nos benefícios assistenciais. É possível, está na lei, é possível excluir aquele idoso que recebe um salário mínimo de renda familiar, de renda mensal. Então, para fazer o cálculo, né, da renda familiar per capita daquela pessoa que está solicitando o LOAS, a gente exclui outro membro do grupo que receba um benefício no valor de um salário mínimo, seja esse benefício assistencial ou previdenciário, desde que essa pessoa se enquadre nos conceitos de idoso ou deficiente, 65 anos ou deficiente, mas isso já está na lei, parágrafo 14 do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Qual é a pegadinha nesse tema, nessa redação? E por que é que o INSS estava indeferindo pedidos com relacionados a esse tema? Porque aqui no tema diz o seguinte: é possível a desconsideração de renda proveniente de benefícios, no plural. Então, o que a lei diz é que pode ser excluído o benefício de quem recebe até um salário mínimo, se for idoso ou deficiente, pertencente ao grupo familiar. Mas o tema nos diz que podem ser excluídos benefícios no plural. Isso é o que o INSS não admite. Aliás, não admitia até agora. Então, tanto na via administrativa como na via judicial, por contestação e por recursos em cima de recursos, o INSS vinha contestando provimentos favoráveis sempre que o magistrado no primeiro grau ou o relator da turma, né, a depender da situação do processo, sempre que entendesse que era possível excluir mais de um desses benefícios. E a gente exclui, porque não há essa limitação na lei. Se eu tenho num grupo familiar uma pessoa deficiente pedindo LOAS, eu tenho num grupo familiar uma pessoa deficiente, vamos imaginar 40 anos de idade, pedindo LOAS. Nesse mesmo grupo familiar, formado de 3 pessoas, os outros 2 são idosos, mãe e pai, idosos. Cada um recebe um salário mínimo. Qual é a renda familiar per capita? É superior a 1/4 do salário mínimo? Óbvio que é. Pelo mero critério legal, é. Por quê? Porque eu tenho 2 pessoas ganhando um salário mínimo cada uma e eu tenho apenas 3 integrantes do grupo familiar. Quem está pedindo LOAS e mais essas 2 pessoas. Aí vem a lei e fala o seguinte: opa, você pode excluir o benefício recebido no valor de um salário mínimo por um dos integrantes do grupo familiar. E o INSS interpreta isso como se fosse possível excluir apenas um. Mas nas situações em que ambos os integrantes, os outros integrantes desse grupo familiar, ambos são idosos e ambos recebem benefícios de um salário mínimo, você pode excluir toda essa renda. E a renda é nula. E esse terceiro integrante do grupo familiar também vai receber o LOAS, o deficiente. Por quê? Porque o tema 1 do projeto de desjudicialização foi redigido com base no entendimento consolidado do judiciário, que fala que é possível excluir benefícios, tantos quanto forem, tantos quanto existirem, para fazer o cálculo da renda familiar. Entendem essa diferença do que a percepção do INSS fez na tramitação dos processos? Percepção do INSS, opa, dá para excluir, a lei está falando que dá para excluir, parágrafo 14, artigo 20, né? Mas dá para excluir um. Se eu considerar o outro benefício, né? Vamos imaginar nesse exemplo, se eu considerasse o outro benefício desse grupo de 3 pessoas, um salário mínimo divididos por 3 também ultrapassa 1/4 do salário mínimo. E aí o INSS indeferia, e aí o INSS contestava, recorria, tá? Mas hoje eu tô dizendo para vocês que se for esse o caso controvertido do seu LOAS, que está em tramitação no judiciário, você vai peticionar e pedir a manifestação do INSS com base nessa portaria de desjudicialização.
tá? Porque o INSS vai deixar de recorrer, porque o INSS vai desistir de um recurso que já interpôs, porque o INSS vai concordar com a procedência do pedido ou vai propor um acordo. E a gente espera que em pouco tempo essas questões também sejam implementadas no âmbito administrativo. Mas enquanto não tiver uma portaria para o servidor do INSS ler, autorizando a ele, né, definir os critérios de deferimento desses benefícios, o INSS vai continuar indeferindo. Enquanto não tivermos isso definido numa portaria, né, que seja direcionada aos servidores, porque eles cumprem o que vem de instruções normativas dentro do INSS, enquanto isso não tiver num documento específico para eles, eles vão continuar indeferindo. E aí, a garantia que você tem e a outra vantagem desse projeto de desjudicialização é que você vai ajuizar uma ação e o procurador talvez não conteste, talvez reconheça a procedência do pedido imediatamente. Então, realmente, você tem a chance aí de obter um provimento jurisdicional muito mais célere, que é o objetivo do Desjudicializa. Vamos para o tema 2, pessoal, eu não quero perder o fio da meada, eu já vou conversar com vocês, tá bom? Calita, tem uma mãe com 3 filhos autistas, né? Não há limitação no número de benefícios assistenciais garantidos a um grupo familiar. Por quê? Porque o benefício recebido por um irmão não vai integrar o cálculo da renda per capita dos demais. Não há limitação, tá? Então, realmente aí é uma possibilidade dessa família ficar e ser abençoada pelo seu trabalho, né? Vamos lá, gente? Tema 2. É possível o reconhecimento da condição de dependente de filho ou irmão inválidos quando a invalidez for posterior à maioridade e anterior ao óbito. Vou repetir. É possível o reconhecimento da condição de dependente do filho ou irmão inválidos quando a invalidez for posterior à maioridade e anterior ao óbito. Eu vou explicar a vocês, essa celeuma é muito bacana, vou explicar rapidamente o que acontece aqui. Nós sabemos que lá no artigo 16, né, da Lei de Benefícios, nós temos todos os dependentes do segurado, as pessoas que podem receber pensão por morte ou auxílio reclusão. Dentre os dependentes do segurado está lá na primeira classe o filho inválido. Porque o filho inválido é dependente independentemente da sua idade. Veja bem, filho menor de 21 anos, que é a maioridade previdenciária, filho menor de 21 anos ou inválido. É dependente. Por quê? Porque mesmo que ele seja maior de idade, ele é inválido, ele não vai ter condições de sozinho suprir a sua própria subsistência. Concordam comigo? Beleza, isso está na lei, sempre foi aplicado, né? Mas o INSS, né, passou a discutir que nesse contexto, aquele filho que atinge a maioridade veja, ele tem 21 anos e ele tá bem de saúde, ele não é inválido. E aí, com 21 anos, ele deveria trabalhar, certo? Ele deveria trabalhar e a partir desse momento ele estaria seguro pelo nosso sistema de previdência. Se esse filho fica doente e inválido após a maioridade, esse é o pensamento do INSS. Se ele fica doente e inválido após a maioridade, o sistema de cobertura, né, da vida dele, ele mesmo construiu. Porque com 21 anos, ele adquiriu a maioridade deveria ter começado a trabalhar. E aos 22, quando se tornou inválido, ele vai receber uma aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, para ele mesmo em razão das contribuições que ele verteu ao sistema previdenciário, certo? E aí, mesmo que no momento do óbito do pai desse filho inválido, imaginemos que ele, com 21 anos, ele estava bem, estava são, atingiu, aliás, com 22, né, pra gente colocar a maioridade previdenciária,
Com 22 anos, ele estava são, estava tudo bem com ele. Com 23, ele sofre um acidente. Eu vou parar de fazer gestos, que senão ficam aparecendo essas coisas aqui na tela. Com 23, ele fica inválido e com 24, o pai dele faleceu. O INSS diz o seguinte, opa, ele teve a oportunidade de, ao atingir a maioridade, trabalhar e obter a própria cobertura previdenciária. Entenderam a lógica do INSS? Ele teve tempo de atingir a maioridade, trabalhar e ter a própria cobertura previdenciária. Ele deixa de ser dependente, ainda que no momento do óbito do seu genitor, ele esteja inválido. E não deferia a pensão por morte, não deferia o auxílio reclusão, certo? Esse era o posicionamento do INSS até segunda-feira. Porque a jurisprudência se consolida no nosso judiciário dizendo o seguinte, opa, não importa quando ele se torna inválido, se é antes ou depois da maioridade, porque a lei não faz essa restrição. O que importa é que no momento do óbito ele esteja inválido. Então, o filho maior inválido, que no momento do óbito está inválido, tem direito aos benefícios previdenciários e é dependente do segurado. A tese do INSS, com essa dinâmica que eu acabei de explicar para vocês, de que ao se tornar maior, ele tinha condições de trabalhar e por conta disso ele deveria contribuir e tem a própria seguridade para ele, cai por terra, né? E esse argumento já não é mais admitido pela jurisprudência e isso também é um dos nossos temas do Desjudicializa Prev. Portanto, se você tem um auxílio reclusão ou uma pensão por morte, cujo objeto, cuja discussão, cuja matéria recursal seja essa controvérsia, saiba que, vou ler de novo, é possível o reconhecimento da condição de dependente, de filho ou irmão inválidos, quando a invalidez for posterior à maioridade e anterior ao óbito. Perfeito? Tranquilo? Vamos para o item 3, pessoal. Olha só, tema 3. É possível o enquadramento do menor sob guarda judicial. Menor sob guarda. É possível o enquadramento do menor sob guarda judicial como dependente para fins de concessão de benefício previdenciário ante a decisão do STF nas ações diretas de inconstitucionalidade 487.8 e 50.8.3, desde que comprovada a dependência econômica, né? Não aplicação a benefícios cujo fato gerador tenha ocorrido após o advento da emenda constitucional 103, né? 13/11/2019. Ou seja, o tema 3 é aplicável, né? Quando o fato gerador do benefício é anterior à reforma da Previdência. Então, cuidado. Tem que ser fato gerador, e aí quando a gente fala de dependente, né, fato gerador do auxílio reclusão, que é a prisão, fato gerador da pensão por morte, que é a morte. Então, quando a prisão ou a morte aconteceram antes da emenda constitucional, em 13/11/2019, né, então a gente aplica a regra de que é possível o enquadramento de menor sob guarda judicial como dependente para fins de concessão de benefício previdenciário comprovada a dependência econômica. Por que havia essa celeuma? Por quê? Porque a lei fala que é dependente do segurado o menor sob tutela, o menor tutelado, tá certo? E aqui, gente, a gente tem uma decisão do Supremo nessas duas ADIs, ADI 4878 e ADI 50.8.3, né? Que dizem que não, o menor sob guarda também é dependente do segurado, desde que comprove essa dependência econômica. E mesmo assim, o INSS vinha recorrendo, contestando, questionando esse ponto nas ações judiciais. Agora não mais, porque esse é o terceiro tema do Desjudicializa Prev. Se tiver essa celeuma, essa discussão no seu processo, faz uma petição como eu ensinei, né?
pede a manifestação da autarquia expressamente sobre essa portaria do Desjudicializa para que eles desistam do recurso, para que eles façam proposta de acordo, deixem de contestar, desistam, né, aceitem a procedência da demanda nesse caso, tá? Gente, tema 4, olha só. Para a concessão do auxílio reclusão previsto no artigo 80 da Lei de Benefícios, no regime anterior à vigência da medida provisória 871 de 2019, ou seja, mais uma vez estou falando de fato gerador. Se aqui é auxílio reclusão, fato gerador é a prisão, ou seja, para prisões ocorridas até o dia 17 de janeiro de 2019, que é o advento da medida provisória 871, que modificou muita coisa no auxílio reclusão. Então, para prisões anteriores a essa MP de 17 de 1 de 2019, né, a gente vai aplicar o seguinte, o critério de aferição de renda do segurado, que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão, é a ausência de renda e não o último salário de contribuição. Qual é a discussão aqui? Vou explicar como é a redação vigente hoje da lei e do decreto sobre auxílio reclusão. Como que a gente vai identificar se o segurado é de baixa renda? Porque você, principalmente se você é meu aluno, você já sabe que o auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Se o segurado preso tiver renda, traficante milionário, né, político milionário, preso, os dependentes vão ter direito ao auxílio reclusão? Não. Por quê? Porque o auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Só que os critérios para definir baixa renda são estabelecidos anualmente numa portaria. O limite para definir o que é segurado de baixa renda é definido todo ano numa portaria. O valor expresso, certo? Mas como que a gente vai aferir qual era a renda do segurado no momento do fato gerador, que é a prisão? Antes do advento dessa MP 871, ou seja, antes, né, para prisões ocorridas até 17 de janeiro de 2019, a lei estabelecia que nós deveríamos aferir a condição de segurado baixa renda pelo último salário de contribuição do preso. Perfeito? Se no momento da prisão o salário de contribuição dele é baixo, então ele é baixa renda, né? Mas a celeuma aqui é nos casos em que o preso estava desempregado. Não teve renda imediatamente à prisão, mas mantinha a qualidade de segurado. Então, os dependentes têm direito ao benefício, mas como é que eu sei se é segurado de baixa renda, né? Então, a discussão era se a gente ia considerar o último salário de contribuição anterior à prisão ou se a gente ia considerar renda nula, porque ele estava desempregado e não teve contribuições no último mês anterior à prisão, certo? Essa era a discussão para esses casos. E aí o tema 4 vem e pacifica, aliás, não foi o tema, né? Como eu já expliquei a vocês, isso aqui é fruto da jurisprudência já consolidada nos nossos tribunais, que identificaram que a melhor interpretação da lei é de que o critério de aferição de renda do segurado que não trabalha, não exerce atividade laboral remunerada no momento da prisão é a própria ausência de renda e não o último salário de contribuição anterior à prisão. Se essa é a discussão do seu processo, que está fazendo com que ele demore, que esteja na via recursal, que esteja em fase de contestação, concluso para manifestação do juiz, você vai fazer aquilo que eu já ensinei. Você vai peticionar nos autos, pedir a intimação do INSS para que se manifeste sobre a portaria do Desjudicializa Prev e tome as atitudes determinadas nesse acordo entre o CNJ e a AGU. Gente, tema 5. O tema 5 é um pouquinho mais complexo. Talvez numa primeira leitura você não entenda esse tema, mas eu vou te explicar de uma forma muito clara e aí você vai entender que muitas vezes, olha que bacana o que eu vou te falar, muitas vezes você teve um indeferimento administrativo de um pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana e você não sabe por quê. E aí você diz o seguinte, poxa, mas o meu cliente tem mais de 15 anos de carteira assinada
E o INSS diz que ele não tem carência? Como assim? Como assim meu cliente tem 15 anos de carteira assinada, tem a idade mínima, e o INSS diz que não vai dar o benefício por falta de carência? E aí você fica naquela, poxa, não entendi a razão de indeferimento, né? E agora você vai entender, porque isso realmente é um tema um pouco mais complexo e agora está pacificado também nos temas do Desjudicializa, em virtude, anotem aí o tema 5, em virtude da decisão num precedente qualificado, que foi o tema 644 do STJ. Então, o tema 644 do STJ é que pacificou esse regramento que está também como um tema do Desjudicializa, tá? Que é o tema 5, que diz o seguinte: é possível a concessão de aposentadoria por tempo de serviço contribuição a trabalhador urbano empregado mediante o cômputo de atividade rural com registro em carteira profissional em período anterior ao advento da Lei 8.213, aliás, 8.213 de 91, para efeito de carência exigida no artigo 142 da Lei de Benefícios. Vou te explicar de uma maneira muito simples. Olha só, você já sabe que o tempo rural remoto, né? A gente chama de tempo rural remoto o tempo de atividade rural trabalhado antes de 31/10/91, que é antes do advento da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios, tá? A gente chama esse período anterior a 31/10/91 de tempo rural remoto. Pessoas que exerceram atividade rural na condição de segurados especiais, pessoas que exerceram atividade rural na condição de segurados especiais antes dessa data podem averbar esse tempo rural a partir de qualquer idade da infância, porque nós temos uma ACP permitindo isso, né? Então não tem mais limitação etária para definir a partir de quando a pessoa começou a trabalhar na roça como segurado especial. Ela pode averbar esse tempo rural e a gente vê diversos pedidos judiciais desses, averbar o tempo rural dos 8 anos até o dia 31/10/91, sem precisar pagar contribuições, né? Mas, né, que a gente chama de indenização. A indenização do tempo rural, ela passa a ser devida a partir de 1º de novembro de 91, depois da lei. Antes da lei, tempo rural trabalhado por essa pessoa vai contar como tempo de contribuição independentemente do pagamento de contribuições, mas não vai contar como carência, certo? Não conta como carência. Conta apenas como tempo de contribuição rural para fins de concessão, prestem atenção, da aposentadoria por tempo de contribuição, da aposentadoria programada, tá bem? O que nós estamos tratando aqui não é do segurado especial que trabalhou antes de 91 e que realmente não pode ter esse período contado como carência. Nós estamos falando aqui do trabalhador rural empregado com carteira de trabalho assinada, que trabalhou antes de 31/10/91 com carteira assinada, trabalhador rural. Gente, é uma anotação em CTPS, não é mesmo? Poxa, se é uma anotação em CTPS, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador. E esse tempo é considerado para fins de atividade urbana e concessão da aposentadoria por idade urbana, tanto como tempo de contribuição como carência. Mas tem um detalhe, quando a anotação da carteira de trabalho é de um trabalhador rural e quando o empregador é um empregador rural. Prof, por que existe essa diferença, né? Olha, vou repetir, sempre que um trabalhador tem registro na carteira de trabalho anterior a 91, se tiver tudo certinho, o registro dele, mesmo que o empregador não tenha recolhido adequadamente as contribuições, vai ser computado como tempo de contribuição e como carência. Por quê? Porque o dever de pagar as contribuições é do empregador. Então a gente sabe, a gente reconhece esse tempo comum o tempo todo. Mas quando a anotação na CTPS for de um trabalhador rural
e o empregador for um empregador rural, o que acontecia antes de 91, meus caros? Essa contribuição não vinha para o INSS diretamente, ela ia para o FUN rural, para o PRO rural. E aí o INSS, veja qual é a discussão. O INSS vem e fala o seguinte, opa, esse período de carteira assinada, tendo em vista que se trata de um trabalhador rural, não serve para fins de carência, somente para tempo de contribuição. Ou não serve para um nem outro. O INSS nem considera esse tempo. Poxa, mas está anotado na CTPS. Por que o INSS não considerou? Porque é trabalhador rural e porque o empregador é um empregador rural e porque as contribuições não vinham para o INSS. Vinham para o FUN rural ou vinham para o PRO rural. E aí vem a nossa jurisprudência consolidada lá no tema 644 do STJ e diz, espera aí, a culpa não é dele. O dever de recolhimento era do empregador rural e os sistemas previdenciários vigentes têm que de alguma forma, se acertar com relação a esses recolhimentos. Se foram feitos ou não, para onde foram ou não importa. O que importa é que o trabalhador trabalhou, está registrado na CTPS. Ainda que seja trabalhador rural, esse período anterior a 91 vai contar como carência e tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria, meus caros. Certo? Essa é uma notícia boa. Essa é uma notícia bem importante que muito poucos sabem e que talvez motivou um indeferimento administrativo teu ou está gerando uma discussão processual no âmbito judicial. Agora é o tema 5 do Desjudicializa Prev. Se for essa a discussão do seu caso concreto, dos seus autos, você vai também pedir para que o INSS se manifeste e de repente, desista do recurso, faça uma proposta de acordo, haja como deve agir para a desjudicialização. Eu vou ler de novo o tema 5, tá? Lembrando que ele é baseado no tema 644 do STJ. É possível, portanto, a concessão de aposentadoria por tempo de serviço contribuição a trabalhador urbano empregado mediante o cômputo de atividade rural com registro em CTPS em período anterior à Lei 8.213 de 91, para efeito de carência exigida lá no artigo 142 da Lei de Benefícios, tá bem? Gente, vamos falar do tema 6, já nos encaminhando para a segunda metade dos 10 temas, Então, logo a gente encerra a nossa conversa hoje. Tema 6. Após o advento da Lei 9876 de 99 e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. Então aqui a gente está falando das atividades concomitantes, tá? Que é um tema pacífico na jurisprudência mediante a tese defendida no tema 1070 do STJ. Então, anota aí. O tema 6 do Desjudicializa Prev está ancorado no tema 1070 do STJ, que pacificou a jurisprudência no sentido de que, quando um trabalhador, meus caros, para concessões de aposentadorias posteriores a 99, Então, a gente está falando de muita revisão aqui. Muitos benefícios ainda podem ser revistos com base nessa tese aqui. E, às vezes, o advogado não sabe identificar isso. Eu vou ensinar vocês uma forma muito clara de identificar se o seu cliente tem direito a essa revisão. Revisão das atividades concomitantes. Aqui, a gente tem a pacificação dessa discussão que havia. O INSS dizia que a gente tinha que aplicar o artigo 32 da Lei de Benefícios, que falava que quando a pessoa trabalhava de manhã numa atividade e à tarde em outra atividade, a gente não poderia somar o total para ter o salário de contribuição naquele mês, Veja, o salário de contribuição daquele mês vai entrar na média das contribuições para definir o valor da renda mensal inicial, então é importante que ele seja alto. E o INSS diz o seguinte, não devemos somar os salários de contribuição do trabalho concomitante que essa pessoa trabalhava de manhã e de tarde. Imagina uma enfermeira, trabalhava de manhã num hospital, de tarde em outro hospital.
ela tem 2 atividades, ela tem 2 salários de contribuição, ela contribui sobre as 2 atividades, desde que não, né, seja limitado ao teto, tá? Mas o INSS dizia que na hora de fazer o cálculo do benefício dela, a gente não podia somar isso aqui naquele mês, né? E dizer, opa, nesse mês ela ganhou 5 mil reais. Não, o INSS fazia uma conta maluca, dizendo que havia uma atividade principal que deveria ser acrescida de um percentual da atividade secundária. E aí, naquele mês, o salário de contribuição, mesmo que ela ganhasse 5 mil somando as 2 atividades, o salário de contribuição, o INSS lançava 3 mil. Olha o prejuízo que isso deu para milhares de trabalhadores, milhares de segurados que se aposentaram, que já estão aposentados e que tiveram esse déficit no cálculo do valor dos seus benefícios, simplesmente porque o INSS não somou contribuições de trabalhos exercidos em períodos concomitantes, não somou integralmente, apenas pegou a atividade principal e um percentual da atividade secundária, tá bem? Isso é o que o INSS fez até muito pouco tempo atrás e vem o STJ, pacifica o entendimento de que não, a gente tem que somar tudo a partir do advento da Lei 9876 de 99, ou seja, já faz muito tempo, né? Tema 1070 do STJ diz que nós devemos somar essas contribuições das atividades concomitantes, perfeito? Se você tem um processo judicial, e eu vi vários nos últimos dias, né, tratando, né, apenas da atividade concomitante, peticiona lá no seu processo, avisa o INSS para que ele possa desistir do recurso, para que ele deixe de recorrer, para que o seu pedido seja julgado de forma mais célere. Agora, isso eu estou falando para você que tem uma ação já tramitando, discutindo a revisão das atividades concomitantes. Agora eu quero te ensinar a identificar nos casos novos que chegarem no seu escritório, a você olhar de repente lá na aposentadoria do pai, do avô, do tio, do pessoal da sua família, né? Porque o advogado previdenciarista, ele tem muito assunto, ele vai conversando ali com tal, vizinho, tal, não sei o que. Opa! Quando o senhor se aposentou, estava trabalhando em 2 funções, era vigilante e também era empacotador? Deixa eu dar uma olhada na carta de concessão do seu benefício, tá? Você vai olhar a carta de concessão do benefício dele e você vai identificar naquele exato momento que o INSS fez esse cálculo que eu disse para vocês que está equivocado. Como você vai identificar isso de uma forma muito simples, apenas olhando a carta de concessão, meus caros? Quando você vê a carta de concessão, lá no final, quando tiver todas as contribuições do período básico de cálculo, algumas vai estar escrito assim, atividade principal. E outras vai estar escrito assim, atividade secundária. Sempre que na carta de concessão dos seus clientes estiver discriminado atividade principal, atividade secundária, meus caros, tem direito à revisão das atividades concomitantes, porque significa que o INSS fez o cálculo em desacordo com o que ficou estabelecido no tema 1070 do STJ, tá? Então, se você não sabia disso, você amanhã mesmo já vai pesquisar as cartas de concessões dos seus clientes, vai conversar com o pessoal, vai identificar quem teve atividade concomitante, vai pedir a revisão diretamente no âmbito judicial, porque você não precisa de prévio requerimento administrativo revisional nesse caso, o INSS já fez a cagada lá na carta de concessão, então tem interesse processual, né? Ajuiza a ação e quando o INSS ver essa ação, meus caros, ou vai reconhecer a procedência do pedido ou vai oferecer acordo. Por quê? Porque o tema 6 do Desjudicializa Prev diz que o INSS não vai mais recorrer, não vai mais, né, contestar esses pedidos relacionados ao tema 1070, as atividades concomitantes. Então, é uma notícia excelente para você, tá bem? Próximo tema, gente, tema 7. No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. Gente do céu, isso aqui tem dado tanto problema no cumprimento de sentença, tá? Eu vou ler de novo, presta bastante atenção que isso pode estar acontecendo no seu processo e você não está nem entendendo. Olha só,
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez mediante uma decisão judicial, o segurado do regime geral tem direito a receber em conjunto as rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. O que o INSS vinha falando, pessoal? Olha só, a pessoa tá incapaz. O INSS nega o benefício temporário ou nega o benefício permanente, né? Nega, encerra o processo administrativo, você vai lá e ajuiza a ação. Até sair o resultado da ação judicial, o seu cliente voltou a trabalhar. É óbvio, porque ele precisa de dinheiro. Então, muitos voltam a trabalhar, mesmo incapazes, ou seja, fazendo um esforço, às vezes, né, hercúleo para realmente conseguir trazer renda para dentro de casa, mas ele tem um indeferimento do INSS. O INSS não vai pagar um benefício para ele, né, enquanto não sair o julgamento da demanda judicial. E aí, o que começou a acontecer, meus caros? Quando vinha a decisão judicial e dizia, opa, INSS, você errou, ele estava incapaz. Vamos imaginar, ele tinha que receber o benefício desde janeiro. Desde janeiro de 2024, ele deveria estar recebendo esse benefício previdenciário. E a decisão judicial sai em dezembro, né? Dizendo que desde janeiro ele deveria receber. Beleza, ganhou a ação, tal, foi para o cumprimento do julgado. O que acontece lá, pessoal? O INSS vem e fala o seguinte, eu vou pagar os atrasados somente a partir de julho. Como assim? Por quê? O juiz deferiu desde janeiro. Não, eu vou pagar desde julho porque de janeiro a junho ele trabalhou. Tá aqui, ó, as contribuições da empresa. Ele voltou para o trabalho dele. Ele trabalhou. E o benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente é incompatível com a remuneração mensal. Então, no cumprimento do julgado, o INSS passa a apresentar cálculos trazendo a definição de pagamento de atrasados, descontando-se os meses em que ele recebeu remuneração. E aí vem o nosso querido STJ, que eu já elogiei em outras hipóteses aqui, né, quando se trata da matéria previdenciária, vem o nosso querido STJ e fala o seguinte, tema 1013, anota aí, do lado do tema 7 do Desjudicializa, temos uma solução dada pelo tema 1013 do STJ, que diz que ele deve sim receber os atrasados integralmente, porque é muito pior essa situação dele. O INSS fez, além dele esperar para receber o benefício, fez ele se expor, fez ele comprometer a rigidez física dele, porque fez ele voltar a trabalhar mesmo estando incapaz, isso reconhecido judicialmente. Então essa é uma decisão, eu acho incrível essa decisão do STJ. Na verdade faltou bom senso, né, do INSS nesses casos, tá? Mas sim, nós temos diversas discussões judiciais que o INSS continua defendendo esse posicionamento de que quando há uma concessão judicial e demora para ser implantado esse benefício, o retroativo deve se descontar os meses que ele voltou para o trabalho. Tem várias discussões dessas nos processos judiciais. E aí você precisa, nesse momento, conhecer isso aqui que eu tô te falando para justamente provocar o INSS a se manifestar expressamente sobre o tema 7 da portaria Desjudicializa Prev, que fala que o procurador não vai mais recorrer, não vai mais interpor recurso, vai desistir dos recursos, vai fazer acordos, vai reconhecer procedência do pedido nesses casos. Tranquilo? Gente, tema 8, olha só. É constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Gente, muitos alunos me perguntam, gente, o período que o meu cliente recebeu auxílio por incapacidade temporária conta como tempo de contribuição? Conta, tá na lei.
Conta para fins de carência? Conta, desde que seja intercalado com período de atividade. Isso já está definidíssimo lá no tema 1125 do STF. E o STF define esse tema, 1125 é o tema do STF, que é a jurisprudência consolidada, que levou à criação do tema 8, dizendo que é constitucional o cômputo do período de recebimento de auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, né, como carência, desde que intercalado a períodos contributivos. Presta atenção em mim. Esse tema diz o seguinte no final: desde que intercalado com atividade laborativa. Desde que intercalado com atividade laborativa. Significa dizer que, se no período de intercalamento a atividade posterior ao fim do benefício por incapacidade não for uma atividade laborativa, for uma contribuição de facultativo, que é justamente quem não exerce atividade remunerada, vai considerar ou não vai considerar? Pessoal, essa discussão ainda existe, tá? O que o nosso tema vem pacificar é que sim, podemos computar um lapso de percepção de auxílio-doença para fins de tempo de contribuição e de carência se ele for intercalado com períodos de atividade. Então, por exemplo, o seu cliente, ele trabalhou até 2019. De 2019 até 2021, ele recebeu um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporária. Veja, parou de contribuir em 2019. Em 2021, ele começou a receber um auxílio. Em 2021, cessa o auxílio dele. Se você não orientar o seu cliente a fazer um recolhimento, porque pode, presta atenção, a jurisprudência admite, mesmo que seja uma contribuição para fins de intercalamento, se você não orientar o seu cliente a fazer uma contribuição depois da cessação do auxílio para fins de intercalamento, esses 2 anos, de 2019 a 2021, não vão contar para fins de carência, né, lá na concessão do benefício dele. Mas se você orientar, porque você assistiu nossa aula e disse, olha, faz uma contribuição posterior à cessação do auxílio antes de pedir a tua aposentadoria, porque senão todo esse tempo não vai contar, né? Então você vai fazer essa orientação para o seu cliente. E, mais do que isso, para não ter uma discussão que hoje está ainda sem definição na jurisprudência, diga a ele para fazer essa contribuição como contribuinte individual. Comprova uma atividade, né? Poxa, quem que é o contribuinte individual? Todo aquele que exerce uma atividade remunerada, lícita, né? Na condição de prestador de serviço, de autônomo, tá? Ah, o cara vende, a mulher vende Avon. Contribuinte individual, né? Comprova o exercício da atividade, recolhe como contribuinte individual. Porque se ele fizer o recolhimento para fins de intercalação de período de percepção de auxílio como facultativo, muitos tribunais não vão considerar, tá bem? Se essa contribuição posterior ao encerramento não for de uma atividade laborativa, ou seja, for de um facultativo, muitos tribunais não admitem. O próprio tema 1125 do STF fala sobre isso, mas deixa eu falar para vocês, mesmo assim, nós temos a súmula 73 da Turma Nacional de Uniformização, que fala que não importa, que pode ser uma contribuição facultativa para fins de intercalamento. E temos jurisprudência do TRF da 4ª Região, sempre ele, né? Eu tenho maior orgulho de falar que trabalho vinculada ao TRF da 4ª Região. Se você quiser anotar, eu vou falar para você, né? TRF, 4ª Região, apelação cível 500-2227-74-2020, 404-7000. 500-2227-74-2020, 404-7000, tá? De
24 de março de 2022, admitindo que a contribuição feita como facultativo para fins de intercalamento serve, né, para garantir o cômputo do período em benefício por incapacidade como carência, tá bem? Mas temos uma decisão no TRF, temos uma súmula da TNU, só que o STF, no julgamento do tema 1125, não admite, né, numa primeira vista, tá, que essa contribuição para fins de intercalamento seja do facultativo. A Sabrina pediu para eu repetir, e eu vou repetir, é claro. Sabrina, olha lá. TRF 4, apelação civil 500, 22, 2774, 2020, 404, 7000, né? Jurisprudência do TRF da quarta, dizendo que é possível o cômputo do auxílio-doença para fins de carência quando intercalado por períodos contributivos, ainda que de segurado facultativo. Se você não quer entrar nessa discussão, se você quer, né, que o seu processo tramite mais rápido, se você quer que ele possa ser enquadrado aqui no Desjudicializa, o tema 8 do Judicializa fala que é constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Oriente o seu cliente a contribuir, depois que cessou o benefício por incapacidade, como contribuinte individual, tá bem? Gente, tema 9, penúltimo, né? Já nos encaminhando aí, nos encaminhando aí para o final da nossa conversa de hoje, tá? Já quero dizer para vocês que a nossa conversa ficará gravada, tá? Meu querido Wagner, que faz parte da nossa equipe, agora recentemente novo integrante da nossa equipe. Wagner, desculpa, o Matheus. Matheus, querido, se estiver ouvindo, me perdoa. O Matheus vai selecionar tema por tema de todos os 10 temas que tratamos na noite de hoje e vai postar nos Reels, né, aqui no meu Instagram, para que vocês possam consultar detalhadamente, tema por tema, sobre aquilo que a gente está conversando essa noite. Então, muito bacana, né? Continua acompanhando a gente aqui no Instagram, que você vai ter o resumo aí da nossa grande live de hoje, que tá sendo muito bacana fazer, né? Já fazia tempo que eu não voltava aqui, né, Letícia? A Letícia sempre fala que eu tava sumida, agora eu voltei. Oi, Letícia, tudo bem? Então, sim, eu tô muito contente de estar aqui de volta com vocês. E finalizando agora, tema 9, pessoal. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário, seja previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo especial. Essa questão também foi pacificada na jurisprudência no tema 999 do STJ, tá? Então, o tema 9 do Desjudicializa Prev está pacificado pela jurisprudência consolidada definida na tese defendida no tema 999 do STJ, que diz o seguinte: tanto faz a natureza do benefício por incapacidade que a pessoa recebeu ao longo da sua vida para definir se nós vamos ou não converter ou reconhecer como tempo especial também aquele período em gozo de benefício por incapacidade. Vou explicar de uma maneira mais fácil para você. Ó, a pessoa trabalhou de 2000 a 2010, né? De 2000 a 2010, a pessoa trabalhou numa empresa e estava exposto à eletricidade, por exemplo, tá? Beleza, é atividade especial, vai computar como atividade especial para fins da aposentadoria especial, vai poder converter em atividade comum mediante a conversão com a aplicação do fator 1,4 homem, 1,2 mulher, né? Então é vantagem reconhecer esse tempo especial de 2000 a 2010. Mas opa, peraí, lá em 2005, ele ficou mal, quebrou o braço jogando futebol, não foi acidente do trabalho. E ele recebeu um auxílio-doença por 1 ano. Esse ano, dentro desse vínculo laboral de tempo especial, que ele estava exposto à eletricidade, esse ano que ele ficou afastado, né, que ele ficou recebendo um benefício de auxílio por incapacidade, ele ficou afastado, ele estava exposto à eletricidade, gente? Não estava. Mas, mesmo assim,
se esse período de percepção do benefício por incapacidade estiver dentro de um vínculo inteiro especial, ele vai sim poder converter esse tempo e reconhecer esse tempo, tá bem? Mesmo que seja, por exemplo, no final da atividade. Então, de 2000 a 2010, trabalhou exposto à eletricidade, né? Lá na sequência ali, 2011, ele sai de auxílio por incapacidade temporária. Mas, poxa, a atividade que lhe deu qualidade de segurado imediatamente anterior a ele ficar doente foi uma atividade que o expunha a agentes nocivos. Então, sim, também pode converter. Então, período, presta atenção, o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando ele estiver em gozo de auxílio-doença, seja de natureza acidentária ou decorrente de um acidente do trabalho, seja de natureza previdenciária, faz jus ao cômputo desse período como tempo especial. O que o INSS dizia, meus caros? Que somente era possível essa conversão se esse afastamento fosse decorrente de um acidente do trabalho, porque aí tem lógica, segundo o INSS, né? Veja, ele ficou 10 anos exposto à eletricidade. Naquele ano que ele ficou afastado, ele não estava exposto à eletricidade, né? E eu só vou poder converter esse período como tempo especial se ele se afastou em razão de um acidente do trabalho, não foi culpa dele. Foi um acidente do próprio trabalho dele, vamos imaginar que ele levou um choque, né? Aí é muito justo que ele realmente possa converter também esse período. Mas vem a nossa jurisprudência no tema 998 do STJ e fala que, independentemente da natureza do benefício por incapacidade, é possível converter esse tempo especial em tempo comum e reconhecer esse tempo especial, porque a lei não faz distinção, meus caros, né? Não há distinção, então sempre vamos reconhecer, tá bem? O período em gozo de benefício por incapacidade de qualquer natureza, se ele estiver dentro de uma situação em que a pessoa é reconhecida como segurado, como atividade especial, tudo vai ser reconhecido o tempo inteiro. E aqui, meus caros, antes de passar para o nosso último tema, que é o tema 10, eu quero dar uma dica importante para você. Quando você analisa a contagem de tempo de contribuição do seu cliente e de repente você encontra lá enquadrado, que legal, o INSS enquadrou administrativamente um período de tempo especial, não é? Sempre que na contagem aparecer escrito enquadrado pela Perícia Médica Federal ou só enquadrado no código anexo do decreto, né, dizendo qual foi o agente nocivo ou atividade, tá lá, o INSS reconheceu o tempo especial no período que o seu cliente pediu. Ótimo, excelente! Se eu disser para vocês que, isso é uma coisa que muitos de vocês não sabem, quando existe dentro desse interregno que o INSS reconheceu na via administrativa, quando existe dentro desse tempo um periodinho de benefício por incapacidade, o INSS não converte e não fala nada, certo? Prof, como que eu vou descobrir isso? Faça a conta. Por quê? Porque na primeira linha, ao lado da contagem, vai dizer o seguinte, vamos imaginar que ele trabalhou de 2000 a 2010, né? 2000 a 2010, exposto à eletricidade, período integralmente reconhecido e enquadrado pelo INSS, 10 anos de tempo especial, de 2000 a 2010, 2000 a 2010. Então, lá do ladinho vai ter o tempo em dia, mês e ano. Então, vai estar lá 10.00, 10 anos, né? 10.00. Se esse período foi enquadrado na via administrativa, lá na última linha desses números ao lado do vínculo, vai estar o tempo já convertido em tempo comum pela aplicação do fator 1,4, se for homem, né? Então, vamos multiplicar por 0,4, né? Ou multiplicar pelo fator 1,4, e ao invés de 10 anos, ele ganha 40% a mais, né? Ao invés de 10 anos, 0 meses, 0 dias, vai estar 14 anos, 0 meses, 0 dias. 10 anos, o INSS enquadrou como tempo de atividade especial e já converteu, já aparece na contagem, meus caros. Mas
um abençoado de um advogado que me ensinou isso. Ele falou assim, olha aqui, ó, 10 anos reconhecidos como tempo especial. Mas na conversão que aparece na contagem, só tem 12 anos e meio. Quer dizer que na conversão o INSS descontou o período em que ele esteve em gozo de benefício por incapacidade dentro daquele interregno que ele mesmo reconheceu como tempo especial. Então, qual é a dica especial que eu dou para você, gente? Confiram sempre, quando há enquadramento administrativo da atividade especial, confiram a conversão se ela realmente considera fator 0,4 homem, 0,2 mulher, ou seja, 40% a mais para homens, 20% a mais para mulheres, lá na última linha, que é a linha já convertida, né? Esse exemplo é sensacional, tá? Trabalhou de 2000 a 2010, 10 anos, 0 meses, 0 dias. Qual é o resultado da conversão? 14 anos, 0 meses, 0 dias. Se for menos do que isso, o INSS descontou o período em que a pessoa esteve em gozo de benefício por incapacidade. Você vai discutir isso e, se você já estiver discutindo isso, você vai peticionar falando que o tema 9 do programa Desjudicializa Prev trata dessa questão. O INSS não vai recorrer, o INSS vai desistir de recurso, vai fazer acordo e a gente vai ficar feliz com um processo mais célere. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Vamos nos encaminhar para o tema 10. Tema 10, último tema para a gente finalizar essa noite, olha só. O termo inicial do prazo decadencial para pedido de revisão da RMI, Renda Mensal Inicial, do benefício previdenciário, para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o período básico de cálculo de um benefício, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença da respectiva reclamatória trabalhista, devendo ser precedido de prévio requerimento administrativo de revisão, o qual será o termo inicial dos efeitos financeiros. Gente, decadência, meus caros. Decadência. Quando há reconhecimento de vínculo na esfera trabalhista, eu já expliquei a vocês, né? Não existe a imediata comunicação de sistemas. Você tem que averbar aquele tempo, né? O salário de contribuição mais alto que ganhou lá na reclamatória trabalhista, tem que averbar no INSS, tá? Então essa é a primeira dica. E aí, se a pessoa recebeu um benefício previdenciário calculado aí com base no período básico de cálculo média dos salários de contribuição, mas lá na esfera trabalhista foi reconhecida insalubridade, periculosidade adicional de hora noturna, sei lá, e ao invés do salário de contribuição dele ser de 3 mil, deveria ser de 5 mil, ora, imediatamente temos reflexos previdenciários. Por quê? Porque o benefício dele na via administrativa foi calculado com base em 3 mil por mês e não 5 mil por mês. E aí você pode revisar esse benefício, você deve, mas antes faça um pedido administrativo de revisão para que seja retificado o valor do salário de contribuição nesse período que foi vitorioso na reclamatória trabalhista, e aí a diferença será paga a partir desse pedido de revisão. Mas o que o tema quer deixar claro é que o prazo decadencial, gente, para a revisão desses benefícios é o encerramento da reclamatória trabalhista, óbvio, porque antes disso não havia direito a revisar. O direito se constitui a partir do julgamento da reclamatória trabalhista. Antes disso não havia direito de revisar o valor do salário de contribuição. Então, por óbvio que o prazo decadencial, 10 anos, para revisar um benefício previdenciário, começa a contar a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista, certo? Esse tema 10 foi decidido no tema 1117 do STJ, que consolidou a jurisprudência nessa matéria e, por isso, o INSS, a partir, desde segunda-feira, está orientado, a Procuradoria Federal orientada a não recorrer, a desistir de recursos, a fazer acordo e a
não contestar esses 10 temas de que tratamos hoje à noite. Mas antes de nós terminarmos a nossa live, eu quero fazer uma reflexão com você. Bom, eu comecei a live dizendo, puxa vida, que bacana, né? O Desjudicializa é sensacional. Vários entendimentos consolidados não vão ser mais discutidos pelo INSS, não vai mais haver interposição de recurso especial, de recurso extraordinário, né? Que nós vemos aí que estão atravancando esses processos. Muito bem. Ótimo, gente. Eu fico feliz que você entenda que isso é uma coisa boa, mas você consegue entender que ela é muito difícil de ser colocada em prática? Ou vocês acham que todos os procuradores federais da AGU, que trabalham nos processos do INSS, que fazem 200 contestações por dia, 300 recursos por dia, muitas vezes, meus caros, pelo próprio sistema de automatização, são os robôs que oferecem as contestações, tá? Vocês acham que o INSS vai levar quanto tempo para cumprir esse acordo? Quanto tempo o INSS precisa para que realmente isso aconteça, essa desjudicialização? Eu digo para vocês, por enquanto, meus caros, não vai mudar nada sozinhos. Por isso a importância de você estar comigo essa noite, porque quem vai fazer a diferença no teu processo, que tá demorando e que você não quer mais que demore, é você. Você vai provocar o magistrado, provocar o relator do recurso para que o INSS seja intimado a se manifestar expressamente sobre essa portaria e com isso, aí sim a gente vai ter a aplicação dela, porque nenhum tribunal no nosso país, e isso está desautorizado expressamente na própria portaria, os tribunais não vão identificar, esse processo aqui, veja, eu tenho 6.000 processos tramitando na vara onde eu trabalho. Nós vamos olhar os 6.000 e identificar um por um, opa, esse aqui trata de atividade concomitante, vamos mandar para o INSS. Não! É humanamente impossível, certo? Então, para que essa portaria tenha realmente validade imediatamente, tá? Vocês precisam peticionar. Vocês precisam avisar. Assim como eu já disse em outras aulas para os meus queridos alunos, que houve julgamento do tema, qualquer tema, hoje falamos de diversos temas. Houve suspensão do seu processo para esperar um tema. Se esse tema foi julgado, nenhum juiz e nenhum tribunal vai dar andamento no seu processo enquanto você não avisar que foi julgado. Não existe essa triagem, meus caros. Vocês têm que peticionar e dizendo, opa, doutor, meu processo estava suspenso, mas já teve julgamento desse tema. E eu vejo que ainda hoje temos processos suspensos aguardando o julgamento do tema 1070 das atividades concomitantes, que já foi julgado há muito tempo. Ai, meu processo não anda, meu processo não anda. Talvez você também tenha que ter uma atitude proativa, partícipe do processo, para que ele volte a andar. Então fica a dica dessa noite para vocês também com relação a isso, né? Leila chegou atrasada. Tenho a satisfação de dizer que essa live está gravada e nós vamos compartilhar em trechos, tema por tema, ao longo da próxima semana aqui no meu Instagram para vocês, tá, Leila? Vou dizer também um recado que atende a pergunta da Leila. Pessoal, quem de vocês quer receber um modelo de petição? Um modelo de petição para, né, solicitar ao juiz que intime o INSS para se manifestar expressamente sobre o tema tal da portaria número 4, quem quer receber um modelo de petição, comente lá no meu feed, presta atenção, lá no meu feed tem um post sobre a desjudicialização, tá? No meu feed, acho que é o terceiro post, contando de hoje, terceiro post, eu acho. Lá naquele post eu falo o seguinte, se você quer receber uma petição, um modelo de petição e quer receber a íntegra da portaria, com todos os temas um por um, digita eu quero lá na publicação que está no meu feed, porque a minha equipe de suporte vai mandar hoje mesmo para você, tá bem? Então com isso eu encerro a nossa conversa de hoje, muito contente, muito feliz, foi muito legal estar do lado de vocês, né? E também quero dizer
que quem não conhece os meus cursos saiba que eu tenho 2 cursos principais de Direito Previdenciário, Formação Exprev, Excelência em Direito Previdenciário, o curso mais completo do Brasil, com todas as aulas possíveis sobre a matéria para você realmente se formar um advogado previdenciarista de sucesso, que é o meu compromisso, tá? A Formação Exprev está na fila de espera, a gente vai abrir uma nova turma no início do ano, mas você pode se inscrever para entrar na lista de espera www.professoramonicacosta.com.br, né? E estamos com as inscrições abertas para o curso Excelência em Processo Administrativo, comigo e com o professor Guilherme Corpa, que é chefe da agência do INSS de Umuarama, e se dispôs a trazer para vocês tudo sobre o processo administrativo perfeito. Então, são 8 aulas comigo, professor Guilherme Corpa, tratando do processo administrativo num curso muito especial. E esse sim está com as vagas abertas, o link para inscrição está na minha bio, né? E eu fico muito feliz, né, com vocês pelos grandes elogios, né? Tô muito contente, muito legal, tá? Calita, obrigada pelo carinho, né? Nós temos, inclusive, na próxima semana, aula de atualização ao vivo comigo, somente para alunos da formação. E eu vou falar das alterações do salário maternidade pela declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Então, a gente está atualizando o tempo inteiro, né? Essas novidades que chegam. Não é fácil atualizar tudo isso, mas a gente vai seguindo adiante. Neuve, querida, muito obrigada por estar aqui de novo. Um beijão para você. Efigênia, Natália, obrigada pelo carinho, pessoal. Tchau, tchau, boa noite.